Pois é, estamos aqui já na tela do meu computador. Você que está chegando, receba as minhas boas-vindas. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está participando desse seminário para pregadores, um seminário ao vivo, um seminário online, onde eu quero compartilhar com vocês coisas muito importantes, orientações muito importantes. São orientações que você, colocando em prática na sua vida, você vai poder experimentar já uma grande mudança nas suas pregações, uma mudança para melhor. Vamos estar compartilhando então. Vamos estar dando início aqui à apresentação. Bem, é o primeiro treinamento para pregadores, esse seminário ao vivo, conforme já falei. Quem sou eu? Primeiro me apresentar, para quem ainda não me conhece. Sou o pastor Paulo Gregório da Silva. Estou aqui em São Paulo, capital. Já estou em atividades pastorais há mais de 20 anos, né, que a gente está em atividades pastorais. Sou formado bacharel em teologia pela Universidade Menorá. E já tive a grata satisfação de lecionar várias matérias em escolas teológicas. E agora, escolas teológicas com cursos presenciais. Mas agora, ultimamente, eu tenho me dedicado mais a estar ministrando cursos, palestras e seminários online, como esse que você está assistindo, para ter assim a oportunidade de atingir um maior número de pessoas, algumas pessoas que de outra maneira não teriam acesso a este conteúdo. O conteúdo que eu compartilho é um conteúdo muito importante. Então vamos lá. É o primeiro treinamento online para pregadores, conforme eu estava dizendo. Nós tivemos a nossa primeira aula no dia 14, na segunda-feira. A segunda aula foi ao ar no dia 16, na quarta-feira. E essa é a terceira aula ao vivo. Na primeira aula, eu falei sobre formatação de uma pregação. Ou seja, como que moldar um estudo bíblico dado o formato de uma pregação. Quais são os passos básicos necessários. Na segunda aula, eu falei sobre estratégias para atrair e prender a atenção da igreja. Bem, nessa terceira aula, que é o seminário ao vivo, eu vou estar respondendo perguntas e tirando dúvidas. Dezenas de perguntas foram postadas lá na nossa página, no Facebook e também no nosso site, e eu quero aqui estar respondendo. Eu fiz uma análise das perguntas, das dúvidas, e constatei o seguinte, como de fato a gente já tem essa experiência e já sabe qual que é o teor das perguntas. Quais são as maiores dúvidas? Como você está vendo aqui nesse gráfico, a maior parte das perguntas, 38%, foram referentes à insegurança, a falhar na pregação, a não ter autoridade, a se atrapalhar, a travar na hora de estar pregando. Então, insegurança. A outra parte, em segundo lugar, quase com o mesmo volume, é dúvidas em relação ao conteúdo. Como preparar a pregação, como formatar a pregação. Bem, o primeiro grupo de questões, eu dividi em 3 grupos de questões. Né? O primeiro grupo de questões são relacionadas com a interpretação do texto bíblico para a preparação do conteúdo da pregação. Olha, muito bom. A tua preocupação, meu irmão, a tua preocupação, minha irmã, é importantíssima, porque a pregação genuinamente bíblica é aquela que é fruto de uma correta interpretação do texto bíblico. Se não houver uma correta interpretação do texto bíblico, vamos estar pregando qualquer coisa menos a palavra de Deus. Vamos estar pregando as nossas ideias, as ideias de alguém, vamos estar pregando, falando abobrinha, como se diz, vamos estar falando besteira, e pior ainda, podemos estar pregando heresias. Então a pregação que é genuinamente bíblica é aquela que é fruto de uma correta interpretação do texto bíblico. Eu estou usando o pleonasmo porque toda pregação, a verdadeira pregação, ela é genuinamente bíblica. Se ela não for genuinamente bíblica, não é pregação, é um discurso religioso. Então, para que nós possamos ter uma correta ou realizar uma correta interpretação do texto bíblico, nós devemos conhecer e aplicar as regras da hermenêutica bíblica, da análise e interpretação de qualquer texto bíblico, mesmo os conhecidos. Por que mesmo os conhecidos? Porque se você está pregando um texto que você conhece, você vai estar pregando a interpretação de outra pessoa, provavelmente. Ou o senso comum. E muitas vezes, aquele senso comum, ou aquilo que você ouviu de alguém, está errado, não está de acordo
com a correta interpretação do texto. Então, mesmo os conhecidos, você deve realizar o processo de interpretação. Você deve conhecer a hermenêutica bíblica. Por que eu falo hermenêutica bíblica? Porque também tem a hermenêutica jurídica, que é uma matéria de direito, que trata da interpretação de leis, de documentos legais. Então, a hermenêutica bíblica ela é focada exclusivamente na interpretação das Escrituras. E o pregador, ele deve conhecer. Se você quer ser pregador, você deve conhecer a hermenêutica. Você deve aprender a hermenêutica. Na verdade, o pregador precisa ter conhecimentos teológicos. Porque senão, as suas mensagens serão superficiais, as suas mensagens conterão erros teológicos, erros doutrinários. Então, ele precisa ter teologia, ele precisa conhecer, dentro da teologia, que é uma das matérias da teologia, a hermenêutica bíblica. Então, o pregador ele vai usar o resultado do seu trabalho de interpretação para elaborar a sua pregação, aplicando as regras da homilética. Então, o pregador ele usa a hermenêutica para interpretar o texto e depois ele usa a homilética para formatar a sua pregação. Lembrando que, coisas muito importantes, a pregação não é a apresentação dos resultados do seu trabalho de interpretação. Ou seja, você não vai pregar o que você estudou. Você não vai pregar todo aquele material que você colheu no seu estudo, na sua análise bíblica. Você não pode pregar aquilo. Não há como. É muita coisa que você junta quando você estuda um texto bíblico. São muitos princípios, muitas verdades, muitas doutrinas que estão ali naquele texto. Muito conteúdo. Então você não pode pregar. Então eu já estou te dando uma dica. O que você está errando. Por que alguns estão se atrapalhando, alguns estão se perdendo, porque perdem a atenção da igreja quando estão pregando, porque ele está tentando pregar o resultado da sua interpretação, as suas anotações do estudo, da análise do texto. E quando você faz isso, você joga para a igreja um monte de ideias, muitos pensamentos, né, todos tirados da Bíblia, mas é muito conteúdo. A igreja ela não vai conseguir te acompanhar, não vai conseguir te entender, e você mesmo irá se perder. Então, a pregação ela vai focalizar apenas uma ideia retirada desse texto. Né? O resultado que você tem do seu trabalho de interpretação, você vai tirar uma ideia, um princípio, uma verdade, e você vai apresentar apenas alguns aspectos dessa ideia, em um formato de pregação, não de estudo. Temos que entender que são duas coisas diferentes. Primeira, o assunto do texto, com sua ideia central. E segundo, o assunto da pregação, do qual elaboraremos o tema da pregação. Então, o assunto do texto é uma coisa, o assunto da pregação é outra coisa. Por que são coisas diferentes? Porque o assunto do texto retrata fatos passados, que estão inseridos em um contexto histórico-cultural, enxergado por uma visão teológica daquele momento específico. Ou seja, o texto vai falar do passado. Não que a Bíblia perdeu a validade, não é isso. Mas o assunto do texto, ele retrata o passado. Está dentro de um contexto histórico-cultural, dentro de uma cultura, dentro de um momento histórico e também dentro de uma visão teológica. A revelação de Deus durante os tempos bíblicos foi progressiva e o seu auge, a sua plenitude aconteceu quando? Com a vida de Jesus, com a vida do Espírito Santo. Então nós temos a visão ou a revelação completa no Novo Testamento. Mas anteriormente, o Novo Testamento foi progressivo. Então você não pode pregar Jó como se trazendo direto para os tempos de hoje. Não pode pregar Moisés, Abraão, Adão. Por quê? Porque todo aquele texto se refere ao passado dentro desse contexto, daquele momento e dentro daquela visão. Já o assunto da mensagem, o assunto da pregação, ele é atemporal, ou seja, ele não é sujeito ao tempo. É uma verdade que era verdade nos tempos de bíblico, no tempo de Adão, no tempo de Jó, no tempo de Davi, e ela é uma verdade hoje. E será, pelo menos enquanto terá a sua aplicação, enquanto a igreja estiver na terra. A palavra de Deus, entenda o que eu estou falando. Não estou dizendo que a palavra de Deus perde validade, não é isso. Estou dizendo que quando nós estudamos o texto, nós vamos tirar daquele texto o princípio que é eterno. Tá? O princípio que está contido naquela história, que está contido naquela revelação. Você vai tirar aquele princípio, porque ele vale para todas as épocas. Porque a palavra de Deus ela é atemporal. Né? As verdades, a revelação divina, ela é atemporal. E você vai pegar esse assunto da mensagem, que é atemporal,
ele é produto da visão teológica do Novo Testamento e ele é contextualizado na nossa realidade. Você vai aplicar esse assunto para a nossa realidade. Então, texto bíblico passado, pregação presente. É uma coisa que você deve ter em mente. Quando você transmite uma pregação bem elaborada, baseada em um tema que é fruto de correto trabalho da interpretação, então, primeira coisa, você tem segurança para pregar, pois tem certeza de que não está falando besteira. Segundo, você prega com desenvoltura e unção, pois sua pregação tem conteúdo, você estudou. E é claro, nesse estudo não estou me aplicando ao desenvolvimento espiritual, à oração, ao jejum, à consagração, mas tudo isso é necessário, tudo isso faz parte. Sem essa parte espiritual, não existe pregador, não existe uma pregação legítima. Então você prega com desenvoltura e unção, porque você tem um preparo espiritual, mas também você tem na sua pregação conteúdo legitimamente bíblico. E você abre as escrituras para quem ouve, você traz as escrituras para os dias atuais. Você aplica a palavra de Deus na vida dessa pessoa, na vida de quem está te ouvindo, deixando essa pessoa com vontade de ouvir você novamente. Se torna uma pregação atraente, porque ela está falando com a pessoa no seu dia a dia. Bem, o segundo grupo de questões está relacionado com a entrega da pregação. A entrega, o ato de pregar. O principal motivo por trás das perguntas, por trás das dúvidas que foram colocadas, é o medo de falar em público, a timidez. Os principais sintomas são boca e garganta seca, mãos suadas, rosto e pescoço vermelho, voz embargada, gagueira, esquecimento, são os famosos brancos, até chega a ter pânico, vontade de fugir daquele lugar, travamento, ficar travado, não sair daquele lugar, não ir para um lugar nem para outro, ficar parado na frente da igreja. Isso é uma situação extrema. E mãos e pernas trêmulas, que é uma situação comum, tá certo? Então, quais são, em relação a esses sintomas, nós temos que saber que é uma reação normal da nossa mente. Essa reação que você sente é normal de sua mente. Um pouco de nervosismo inicial é normal. Acontece até mesmo com pregadores experientes e em situações especiais. Então, o pregador ele vai estar pregando no congresso, vai estar pregando numa escola bíblica. Uma situação é normal ele sentir uma certa ansiedade, um certo nervosismo antes de pregar. Eu já prego há muitos anos e acontece comigo também. Quando eu vou pregar, naqueles momentos antes que eu estou sabendo que daria alguns minutos eu vou pregar, surge um pouco de nervosismo. E para que serve essa reação do corpo, da mente? Para aguçar os sentidos, para preparar você para o momento. A despejar de um pouco de adrenalina ali no sangue, que te prepara para aquele momento, para você entregar, para você encarar aquela situação diante do povo. E é uma reação, quando é uma reação normal, ela cessa após os primeiros minutos da pregação. Você começa a pregar e daqui a pouco você esqueceu. Algumas causas. O receio de passar por ridículo. Então, qual o medo de falar em público? A causa é o medo de passar por ridículo. Medo de fazer feio na frente das pessoas. E uma coisa que acontece muito com quem está nas primeiras experiências de pregar, que está todo mundo olhando para ele, ou todo mundo olhando para ela, a impressão que está sendo julgado. Dá a impressão que está todo mundo analisando ele, analisando ela. Então a pessoa se torna mais nervosa ainda. Timidez. Timidez, a pessoa tem vergonha não somente de encarar um púlpito, mas até de conversar com pessoas novas, pessoas diferentes. Ela tem dificuldade nessa área, ela tem essa timidez. E pode ser ocasionado também por traumas emocionais, são os casos mais graves, a pessoa travada, a pessoa paralisar. Tá? Qual que é a forma de vencer essas coisas, né? Bem, primeira coisa é estar bem preparado. Quando você está bem preparado, você tem convicção do que você vai pregar, a tua mensagem foi bem trabalhada, bem elaborada, você teve um bom estudo, uma boa base para preparar a tua mensagem, ela foi preparada com começo, meio e fim, ela está bem definida, a ideia central dela. Então, quando você está bem preparado, o que acontece? Você fica um pouquinho nervoso no começo, mas quando você começa a pregar, aquele nervosismo vai embora. Segundo, começar com pequenos grupos, né? A forma de vencer. Começa com grupos menores, 4, 5 pessoas, 10 pessoas, que são as reuniões em cultos familiares, reuniões menores. Então você começa com pequenos números, né? Pequeno número de pessoas. E você vai aumentando gradativamente o número da audiência. Não vai começar logo com 100, com 200, com 500 pessoas, porque se você não tem experiência vai ser muito difícil. Se você tiver problemas, você vai travar mesmo. Então comece com pequenos grupos.
Outra forma de vencer é saber que a igreja está com uma boa expectativa. Se ela está olhando para você, mas ninguém ali está te julgando, ninguém ali está torcendo para você errar. Não, não é isso. Ninguém ali vai te condenar. Não. A igreja está te olhando porque ela está com sede, ela quer receber de você. Ela está na expectativa que você vai trazer uma boa palavra, vai trazer conforto, consolo, vai trazer uma mensagem de Deus para a vida dela. Então, olha para a igreja e você tem que pôr na tua cabeça, a igreja está olhando para mim com uma boa expectativa. E nos casos mais graves, uma ajuda profissional, de um psicólogo, de uma psicóloga. Não é pecado o crente consultar um psicólogo, uma psicóloga. Pessoas que têm problema de encarar, de conversar, de se relacionar com pessoas, isso é ocasionado por problemas psicológicos, por traumas emocionais, por coisas que aconteceram no passado. O psicólogo, a psicóloga vai saber cuidar de você. Não é pecado se você tem sérios problemas, se você não consegue vencer isso, se você tem sérios problemas na área da timidez, então você pode consultar um médico, você precisa de uma ajuda profissional. Terceiro grupo das questões que foram colocadas no meu site e na página do Facebook foram questões relativas à preparação da pregação em si, sobre questões de elaborar o esboço. Eu fiz questão de deixar esse grupo por último, que eu quero falar um pouquinho mais detalhadamente. As principais questões que foram colocadas lá, resumidamente, são essas. Não saber elaborar a pregação, ou seja, as partes da pregação, introdução, desenvolvimento, conclusão, aplicação. Não saber fazer o esboço. Dificuldade para transmitir o que estudou e escreveu. Não pregar com autoridade. Aquilo que recebeu em casa perde o efeito diante da igreja. Pregação morre no meio do caminho. Então ele começa a pregar, pensa que vai pregar 40 minutos, quando chegar 10 minutos, 12 minutos, já acabou a munição dele. Ele não consegue mais ir avante. Pior, ele perde o rumo. Outra coisa, esquecer. Muitas pessoas colocaram o problema de esquecimento, de dar branco, de se atrapalhar, de não usar as palavras certas. Bem, a causa de tudo isso é a não formatação do estudo bíblico como uma pregação. Não trabalhou na preparação, não trabalhou adequadamente na preparação da pregação. A pregação, ela é o desenvolvimento de uma ideia central através dos aspectos dessa ideia. Então, ela é uma sequência de pensamentos. Ela tem uma ordem, tem uma organização. Então, o pregador precisa definir muito bem qual é essa ideia central, que é o tema da pregação. E esse desenvolvimento, necessariamente, tem que ter uma ordem lógica, cronológica. Ele tem que estar disposto numa sequência de pensamentos. Precisa ter início, meio e fim. Para a pregação não ser monótona, nem chata, e ser capaz de atrair a atenção dessa geração de redes sociais, né? Facebook, Instagram e Twitter, as pessoas estão acostumadas a ficar, passam o dia inteiro e alguém até reclamou, né? Como é que eu vou pregar para essa geração? Você pode pregar sim, só que a tua mensagem ela tem que ser contextualizada, ela tem que se relacionar com quem ouve. Quando você fala do problema daquela pessoa, quando você fala na vida que ela está vivendo, na rotina da vida dela, quando você aplica a palavra de Deus na vida dela, você chama a atenção dela. Ela começa a te ouvir. Então, ela precisa ser a pregação contextualizada, se relacionar com quem ouve. Ela precisa ser dinâmica, clara e objetiva. Né? Tem que ter dinamismo, tem que ter clareza. Você tem que falar de uma forma que ela entenda. E ela tem que ter objetividade. Não se prega sem objetivo. Você tem que ter um objetivo naquela pregação. O que você quer que a igreja faça com aquela mensagem. Então, para você ter essa pregação que não seja chata nem monótona, você deve conhecer bem a igreja. Por quê? Porque você conhecendo bem a igreja, você vai entender os problemas, as situações, as dificuldades, as expectativas, os sonhos que a igreja tem, e você vai pegar a palavra de Deus que Deus colocou no teu coração e você vai aplicar na vida de quem está te ouvindo. Então, você conhecendo a igreja, você vai tirar do tema que você preparou lições práticas para a igreja. E você vai dizer para a igreja o que ela vai fazer com a mensagem que você pregar. É necessário que você diga para a igreja o que ela vai fazer com a tua mensagem. Você fala isso, claro, durante a mensagem, principalmente na conclusão, no finalizar da mensagem. O que acontece quando você entrega para a igreja pregações completas e eficientes? Pregação com começo, meio e fim, pregação com conteúdo, pregação com objetividade, eficiente, que você se comunica bem com a igreja, que a igreja entende o que você está falando, que você não é um teórico, mas você coloca lições práticas, você tem conteúdo bíblico.
Então, essas pregações são dispostas em ordem, com clareza e objetividade. Essa pregação se relaciona com a vida de quem ouve. Então, o que acontece quando você entrega para a igreja pregações assim, completas e eficientes? Algumas coisas acontecem. Primeiro, você prega com segurança. Então, você não vai se perder, você não vai se atrapalhar, você coloca as palavras certas, você não vai esquecer pontos importantes da mensagem, vai descer e falar, meu Deus, eu esqueci de falar aquilo, eu não falei. Você não vai ter aquele branco na mensagem. Não. E você vai entregar a sua mensagem completa. Você preparou, você tem um objetivo na tua mensagem, você tem um direcionamento na tua mensagem, você começa, você desenvolve e você conclui, então você vai entregar uma mensagem completa. Então a primeira coisa que acontece, você pregar com segurança. A segunda coisa, você prega com autoridade. Porque você tem convicção do que está pregando. Você está pregando uma mensagem bíblica. Você sabe da onde que tirou aquela mensagem. Você sabe que você orou, você sabe que buscou a Deus e você sabe que você estudou. Você analisou o texto, você tem conteúdo na tua mensagem. A igreja percebe essa confiança. E quando a igreja percebe que você está pregando com confiança, ela acredita, ela dá crédito às suas palavras. Se você prega sem convicção, a igreja não vai crer no que você está ouvindo, a igreja não vai ser impactada porque você está falando, a igreja vai parar de prestar atenção em você. Mas quando você prega com autoridade, com convicção, então a igreja percebe isso e a igreja reage positivamente à sua mensagem. Por quê? Porque ela está entendendo, porque a mensagem está falando com ela, porque ela está sentindo realmente que é a palavra de Deus. Terceira coisa que acontece é a sua gratidão. Quando você percebe que Deus te usou, então você agradece por ser um instrumento nas mãos de Deus. As pessoas são transformadas pela palavra de Deus em sua boca. Então você percebe que Deus está te usando. E isso é muito gratificante. É muito bom quando você ouve testemunhos de pessoas que tomaram atitudes, que mudaram as suas vidas, porque a tua palavra, né? A palavra, eu digo assim, a palavra que você pregou, né, que é a palavra de Deus na sua boca, a pregação que você elaborou dentro da palavra de Deus, ela transformou a vida da pessoa. Ela mudou de atitude, ela mudou de comportamento. Então, quando isso acontece, você se sente muito grato e constatar que é um instrumento nas mãos de Deus. Isso aumenta a tua fé, a confiança na tua chamada e te leva mais avante. As pessoas também são abençoadas. Então, quando você percebe que as pessoas são abençoadas pelo agir de Deus através da pregação, as coisas acontecem, milagres acontecem, curas acontecem, conversões acontecem, batismo com o Espírito Santo acontece, ou seja, você percebe que Deus está agindo através da tua pregação, então você fica cheio de gratidão. E as pessoas, você percebe que as pessoas ficam marcadas pela pregação que você fez. A mensagem que você entregou, a mensagem que você preparou, que você sabe que ela não tem outra origem, ela tem origem em Deus, o Espírito Santo que te inspirou. Então, quando você percebe que as pessoas ficaram marcadas por aquela palavra, você se torna grato a Deus. É muito bom você encontrar pessoas de 5 anos, até mais tempo, e ela falar para você, olha, eu me lembro da mensagem que você pregou, aquele dia tal, assim, e Deus falou comigo, e aquilo marcou a minha vida. Isso é muito bom, muito bom. Isso te anima e te faz ir mais adiante e continuar a fazer a obra de Deus. Porque existem também os espinhos, né? Então você supera os espinhos quando você vê o que Deus está fazendo através de sua vida. Bem, o conteúdo que eu compartilhei gratuitamente nesse treinamento tem o potencial de trazer grandes resultados ao seu ministério. Tem 3 aulas aí, essa terceira, e você baixou apostilas. O material de hoje também eu vou estar disponibilizando aí no final de semana, você também vai poder baixar. E você deve colocar isso em prática, tá? Você coloca em prática e você vai constatar a melhora na qualidade das suas pregações, a melhora na forma como você vai comunicar a mensagem de Deus, a mensagem que Deus colocou no teu coração. Você vai perceber como você vai conseguir transmitir, porque a maior frustração nossa é quando você estuda a palavra de Deus, se alegra com a palavra de Deus, você até prega ela para você mesmo, mas quando você está na frente da igreja você não consegue transmitir aquela mensagem. Então, o que eu estou te dando, através das regras da homilética, através das orientações da homilética, é ferramentas para que você formate aquilo que Deus colocou no teu coração numa pregação coerente, comunicativa, que a igreja entenda, que a igreja compreenda, e assim aquela mensagem vai falar no coração da igreja, vai operar transformações, ok?
Então coloque em prática e você vai constatar essa mudança. Ou melhor ainda, não é nem só você que vai constatar, a igreja vai constatar e a igreja vai falar isso para você. Bem, é claro que o período de seminário foi insuficiente para um ensino completo, né? Foram apenas 3 aulas, de alguns minutos apenas, mas mesmo assim tem muito conteúdo. Graças a Deus, eu te passei muito conteúdo que tem o potencial de alavancar o teu ministério, de dar um deslanchar do teu ministério. Tem sim. Eu estou convicto daquilo que Deus me deu e que eu compartilhei com você. O período é insuficiente para um ensino completo, claro, sobre a preparação de uma pregação completa e eficiente. Este ensino, né, o conteúdo que é necessário, ele precisa de um curso apropriado, que trate da construção de uma pregação, parte a parte, etapa a etapa. Desde a sua base, a base, que é o estudo, e do estudo você vai tirar o seu tema, passa pelo corpo, que é o desenvolvimento, você vai dividir, desenvolver este tema, até a conclusão, onde você vai aplicar para a igreja a mensagem que você recebeu de Deus. Mas se alegre, então se alegre, porque esse curso já existe. Tá? Esse curso é o meu curso online, Aprenda a Pregar em 7 Passos. É um curso que tem mudado a vida de dezenas e dezenas de irmãos e irmãs, alunos meus, com muita alegria, que eles têm conquistado um novo tempo em suas vidas. Eles têm testemunhado isso, que as frustrações de suas pregações terem falhado ficou para trás. A vergonha que eles tinham de descer do púlpito, pela confusão que fizeram ao tentar pregar, nunca mais. Agora, eles dão seus depoimentos de como o curso lhes ensinou, de uma maneira fácil e prática, a elaborar pregações completas, compreensíveis e agradáveis de se ouvir. Não porque são água com açúcar, não é isso. Mas mesmo quando eles estão exortando a igreja se alegra, porque é a palavra de Deus, porque ela está entendendo, porque eles percebem que aquela palavra tem tudo a ver com a vida deles. Então são agradáveis de se ouvir, não são chatas, cansativas, teóricas, distantes, não. São pregações que realmente se relacionam com eles. A igreja compreende, é envolvida pela palavra e se alegra em Deus pela administração clara e objetiva que falou diretamente com a vida deles. Você pode assistir algum desses depoimentos em minha página no Facebook. São irmãos e irmãs, membros, obreiros, novos convertidos e até alguns pastores que eu tenho a honra de terem passado pelo curso e ainda tem alguns que estão fazendo. Jovens e maduros, são pessoas jovens, mas tem também pessoas maduras. Pessoas casadas e solteiras, pessoas sem teologia e pessoas formadas em teologias, vários bacharéis que fizeram o curso, porque, como eu disse, os seminários de teologia, eles dão pouca ênfase à homilética, eles não dão uma homilética com profundidade. Então todos esses irmãos estão dizendo que o curso é fácil de se aprender e de se colocar imediatamente em prática. Eles têm constatado isso, que logo nas primeiras lições já começa a mudar a forma deles pregarem, eles começam a observar a mudança, como a igreja começa a receber a mensagem que eles pregam. Esse curso é constituído por 20 videoaulas, que está numa plataforma moderna de ensino à distância, uma plataforma profissional. O aluno recebe também apostilas em PDF do curso, o áudio em MP3, que ele pode baixar para o celular, pode gravar no pendrive, estudar quando estiver offline, por exemplo, pode escutar no carro, pode escutar no seu celular quando estiver na condução, na fila do banco, a caminho do trabalho, na academia. Ele tem essa possibilidade de estudar offline também. E ele pode assistir às videoaulas quantas vezes quiser, quando ele estiver online. Em qualquer lugar do mundo que tiver acesso à internet, ele pode assistir às videoaulas quantas vezes quiser, no dia e na hora que assim o desejar. Tem alunos que demoraram aí 2, 3 meses para concluir o curso. Tem alunos que fizeram dentro de um mês, ele já fez, por causa que ele investiu tempo. Então, você administra o tempo e você vai otimizar a forma de você estudar. E além de tudo isso, tem acesso a uma comunidade exclusiva no Facebook, uma comunidade que só os alunos enxergam e só os alunos participam. E lá nessa comunidade, eles falam comigo, falam com os colegas, tiram dúvidas, eles postam seus exercícios, eu corrijo os exercícios, e assim eles têm um grande desenvolvimento, eles têm uma grande otimização do seu aprendizado. E ao concluir o curso, vai receber um lindo certificado em PDF que ele pode imprimir, pode moldurar, pode colocar na sua sala, pode colocar no seu escritório. Isso é um direito dele, porque é um troféu de uma conquista. Então esse curso está com as matrículas fechadas, mas eu vou estar abrindo uma nova turma na próxima terça-feira, no dia 22, a partir das 9 horas da manhã.
Eu vou lhe enviar um e-mail com o link para a página onde você poderá saber todos os demais detalhes desse curso. E na terça-feira, tá? Na terça-feira, os demais detalhes, tem estou finalizando aí a página para colocar no ar, mas na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, eu vou te mandar um link, você vai acessar esse link, eu vou dar todos os detalhes do curso, tá? Todos os detalhes do curso e também os detalhes de como você poderá adquirir e fazer parte. As matrículas vão estar abertas a partir de terça-feira, então você acesse logo cedo, as vagas são limitadas, pode ser que estoure aqui o número de vagas, mas você entre logo cedo, você tem todas as informações e você adquirir com toda a segurança. Tá? O sistema que eu uso é um sistema do PagSeguro, que é uma operadora muito conhecida aqui no Brasil, é um sistema de pagamento online mais eficiente, blindado. Você pode colocar os dados do seu cartão, você pode emitir o seu boleto, colocar ali os seus dados pessoais. Esses dados eles são protegidos, ninguém tem acesso a esse dado, é tudo operado automaticamente através do computador, ninguém vai ter acesso manual a esses dados. Tá? Os dados do seu cartão, principalmente, eles vão ser subprotegidos, nem os funcionários da PagSeguro têm acesso a esses dados, porque automaticamente eles usam um sistema que, após validar, após fazer a operação, ele destrói os dados do seu cartão, ficam inalcançáveis. Então você vai ter acesso a essa página, eu vou te mandar um e-mail e você vai poder estar ali tendo todas as suas dúvidas. Você pode ver aí mais depoimentos, eu coloquei depoimentos na página onde apresentei o treinamento, também na minha página, e você vai ter acesso, vou colocar aqui, estou escrevendo, e você vai acessar essa página, que é só de depoimentos, você vai ver vários depoimentos, você vai conhecer o Wagner Cordeiro, que está aqui fazendo parte desse nosso seminário ao vivo, está participando. Você vai conhecer também a Luciana Santos, você vai ver o testemunho deles e de mais outros irmãos, tá certo? Muito bom, gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos. O meu e-mail você já tem aí, é o contato@discipulopreparado.com, também tem o contato@discipulopreparado.com.br. Você pode falar comigo, tirar suas dúvidas. Também você pode entrar na minha página, na fanpage, pode conversar comigo por lá. Muito obrigado pela participação, Deus abençoe, um excelente final de semana. Oremos pelo Brasil, esse momento conturbado que nós estamos passando, mas nós entendemos que por trás de tudo isso existe a mão de Deus. Deus está agindo a favor da nossa nação, está agindo a favor do nosso povo. Então continuemos orando pelo Brasil, para que o nosso Brasil volte a ter momentos de paz e de crescimento e de prosperidade, para que principalmente essa nação que foi escolhida por Deus como a nação celeiro de missionários, possa continuar enviando missionários pelo mundo. Muito obrigado pela participação de cada um. Deus abençoe grandemente a você e a sua família.